Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no estudo de número 16 dessa obra codificada por Allan Kardec e estamos tratando do capítulo 3º, chamado Criação. Nós já vimos o início desse capítulo, que explicou a formação dos mundos, a formação da Terra, o início da vida na Terra e como a essência divina, através do fluido cósmico, sempre esteve presente para a formação tanto dos corpos quanto dos seres, dos primeiros humanos e dos animais. Hoje nós vamos prosseguir com o estudo do capítulo 3, com o item referente à questão número 50, povoamento da Terra, Adão. A pergunta número 50, então, a ser proferida por Kardec aos espíritos é: a espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único, a povoar a terra. Então, com uma resposta bem simples, a gente já vê que muitas das crenças que estão na Bíblia, que estão no passado da humanidade, são simbólicas, né? Não significa dizer que são mentirosas, que são falsas, mas que são simbólicas, não faz sentido algum, já que a gente está crendo numa doutrina baseada na razão, acreditar que era apenas um ser humano. Então, logicamente, a Bíblia traz a figura de Adão de maneira simbólica, tratando de uma sociedade inteira, de um povo, e não somente de um indivíduo. Na questão número 51, Kardec indaga: poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então, os espíritos revelam que a data mais ou menos indicada está próxima da verdade. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo viveu quem a Bíblia chama de Adão, que na verdade é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de um povo, como a gente vai verificar. Kardec então comenta: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram, em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Então vejam que a raça adâmica é uma referência ao povo que sobreviveu a cataclismos e por isso formou um tronco da sociedade atual. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Kardec está dizendo o seguinte: não faz sentido dizer que esse povo habitou na Terra na data indicada, porque seriam apenas alguns séculos. Então, tratou-se de muito tempo, milênios, 4.000 anos antes de Cristo, e não somente alguns séculos para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, como eu disse, é uma explicação simbólica, é um símbolo para representar um momento da Terra no seu início, no surgimento dos povos. No item Diversidade das raças humanas, encontraremos na pergunta número 52 a seguinte indagação: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? De onde será que vem, as diferenças que nós vemos nos povos asiáticos, europeus, americanos, norte e sul-americanos? Resposta da espiritualidade: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral.
Então vejam que comparação interessante que a espiritualidade nos traz. A diferença dos povos é apenas em relação à região, ao clima, aos costumes, à vida que cada um leva, comparando aí a dois filhos de uma mesma mãe, que são criados em lugares diferentes. Eles serão, consequentemente, diferentes, não se assemelhando quanto ao moral, por conta dos costumes que certamente vivenciarão, cada um na sua região. Isso também dá a ideia da família universal, todos somos da mesma família, a diferença está apenas na região em que nascemos. Pergunta número 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Pergunta Kardec. Resposta dos espíritos. Sim, e em épocas variadas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então vejam que a explicação lógica, racional do evolucionismo, em que os homens foram reencarnando, homens aí no sentido de humanidade, foram reencarnando com o passar dos séculos na Terra, e esse surgimento dos indivíduos ao redor do mundo foi formando, né, os povos, as diferentes raças, que também se mesclaram. Então essa é a história da humanidade que nós já conhecemos, formando então os diferentes tipos com o passar do tempo. Pergunta número ainda 53, item A. Estas diferenças constituem espécies distintas ou é a mesma espécie? Resposta dos espíritos, muito lógica, né? Certamente que não. É a mesma espécie humana. Todos são da mesma família. Voltando àquela ideia, né, de mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, os espíritos, mais uma vez, usam a comparação para demonstrar a Kardec que trata-se, sim, da mesma espécie, a espécie humana. O que vai variar são as variedades, por exemplo, como a gente vê nos frutos, né? Continua sendo a mesma espécie, só vai diferenciar por conta da região, da tradição, do modo em que são criados. Pergunta número 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Pergunta Kardec, numa pergunta muito mais filosófica, né? Mas os espíritos já deixaram entender nas perguntas anteriores, nas respostas, que não, somos da mesma família. A resposta é a seguinte: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então, depois de explicar, os espíritos puxam a orelha, né? Até hoje a gente interpreta muito na literalidade, ao pé da letra. E eles nos aconselham o tempo inteiro a procurar a essência, a procurar o núcleo, procurar o ensinamento principal e não se preocupar com a forma, com a literalidade do texto. Então, sim, todos os homens são irmãos em Deus, porque todos são espíritos. Todos somos criaturas divinas, do reino hominal, e por isso irmãos da mesma família. Os animais também são criações divinas, mas não são da nossa família de reino, apesar de nós termos uma grande responsabilidade em guiá-los, em cuidar e tratar muito bem os animais, porque estão subordinados a nós, inferiores na escala evolutiva, e consequentemente nós temos uma responsabilidade para com eles, da mesma forma que os adultos têm para com as crianças. Pergunta número 55 no tema Pluralidade dos Mundos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Olha que pergunta interessante. Será que todo o planeta tem um povo? Sim, respondem os espíritos. Então, mesmo nos planetas que nós não enxergamos nenhuma civilização, existe ali um plano espiritual, uma dimensão invisível aos nossos olhos, com um povo. Ele então diz: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência. Essa resposta pode parecer antiga, pode parecer
que tem muito tempo, mas eu vi recentemente uma entrevista em que havia um cientista de mais idade que considerava que nós, seres humanos encarnados na Terra, seríamos o ápice da inteligência no universo inteiro. Então vejam que muita gente pensa assim hoje, ainda em 2024, pensando que nós somos os primeiros em inteligência. Se existissem outros povos inteligentes, nós já teríamos encontrado. A espiritualidade é clara em dizer que não, nós não somos os primeiros em inteligência. Nem em bondade, muito menos em perfeição. E isso a gente consegue entender facilmente. Entretanto, existem homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, eu acabei de falar de um cientista, de um estudioso que eu estava ouvindo numa entrevista, num podcast, e ele afirmava, não acreditava em vida após a morte, não acreditava em dimensão espiritual e não acredita, né, em vidas em outros planetas. A espiritualidade, já conhecendo esse tipo de espírito, já diz, é por orgulho e por vaidade que eles pensam ser os mais fortes, achando que Deus criou o universo inteiro para nós, tão pequeninos, num planeta tão minúsculo como a Terra. Kardec então comenta: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência, que é a perfeição relativa. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então veja o pensamento racional de Kardec, né? Se tudo na criação divina tem utilidade, tem um propósito, não faz sentido pensar que o universo inteiro teria sido criado por engano ou sem um objetivo maior apenas para que os seres humanos da Terra viajassem por ele. Sendo que nós nunca conseguiremos atingir a totalidade do universo, viajar por toda a sua extensão, já que ele não tem fim, não tem início. Foi criado, sim, por Deus, mas não se aplicam os conceitos de tempo e espaço como a gente verifica na Terra. Então, de fato, muito racionalmente, Kardec demonstra que a sabedoria divina, que é perfeita, não criaria, pela lógica, um sistema inteiro apenas para os homens daqui da Terra. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Realmente é muito orgulho e vaidade pensar que Deus criou milhares e milhares de planetas e constelações para a gente poder ficar admirado olhando pelo telescópio, sendo que grande parte deles, a maioria deles, nós não enxergamos, nem com os instrumentos mais potentes. Aliás, diz Kardec, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. É uma conclusão que deriva novamente da razão, né? Pensar que só a Terra é habitada é contrário à razão isso. Pergunta número 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Todos os planetas têm a mesma constituição física? Não, de modo algum se assemelham. Uma resposta muito lógica dos espíritos, né? Pergunta número 57. Não sendo uma só, para todos, a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Vejam que nenhuma pergunta de Kardec é inútil. Pode parecer boba a pergunta: os mundos são diferentes ou são iguais? Mas vejam que ele constrói um argumento. Ele começa com uma pergunta que parece simples, para logo depois fazer uma outra pergunta que demonstra o seu pensamento complexo e racional. Se os mundos são diferentes na sua constituição, os seres também são. Por isso os espíritos respondem, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, cada ser de cada planeta vive conforme o clima, conforme a disposição da atmosfera,
das questões tanto físicas, de natureza, de habitação, quanto de avanço tecnológico. Então variam ao infinito. Pergunta número 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor? Por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Então veja que Kardec já está trabalhando temas relacionados ao estudo dos astros e pergunta se os planetas longe do Sol são frios e não têm luz. Resposta dos Espíritos. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Olha só. Tem planetas que mesmo distantes do Sol, ou talvez não vinculados a um sistema solar, quem sabe, que tenha uma fonte de luz e calor própria. E em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Então veja que essa pergunta dos Espíritos numa resposta demonstra que nós usamos a eletricidade de uma forma, mas que existem outros meios, outros usos que a gente desconhece. E esses usos são tão importantes que ele chega a dizer que a forma que a gente usa a eletricidade não é tão importante quanto outros seres usam. Então imaginemos como outros seres podem usar a eletricidade. Aqui na Terra, a gente não consegue imaginar viver sem eletricidade. E o Espírito aqui na resposta diz que existem seres que usam de uma forma muito mais importante do que nós. Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Então, além das diferenças de clima, de uso das tecnologias, também tem as diferenças de constituição física, de matéria. Há planetas que a constituição material é mais tênue, menos densa, e também o oposto, mais pesada a matéria. Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Então, de novo, a comparação para a gente compreender, né? Tem planeta que terão seres adequados ao seu meio, a sua constituição física, a forma que eles residem, vivem, vai depender do meio em que eles estão. Da mesma forma que na Terra os peixes vivem nas águas, e se nós não tivéssemos visto esses seres, nós imaginaríamos que seria impossível viver dentro das águas, porque eles têm uma constituição física que lhes permite viver dentro da água. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Então Kardec está trabalhando a resposta dos Espíritos para a gente pensar, né? Quais as possibilidades a eletricidade pode ser utilizada em outros planetas? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. A gente está começando a alcançar isso, né? Com a energia nuclear, há muito tempo, é possível gerar um calor, alimentar cidades inteiras. Então, imaginemos como será no futuro, quando a tecnologia estiver ainda mais avançada, né? Pergunta 59 vai trabalhar então as considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Os Espíritos trouxeram a realidade da sociedade adâmica, dos primeiros povos, da constituição dos corpos, e agora vai fazer as comparações com o texto bíblico, que trazem as informações sobre a criação, sobre a formação dos mundos, sobre os primeiros seres. Vamos ver que comparações serão feitas. Pergunta: os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Então
Então aqui não é pergunta, né? São considerações de Kardec para trabalhar o texto bíblico. Então, haverá entendimentos diferentes, divergentes sobre a criação no Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia. Porque cada livro foi escrito conforme o entendimento, conforme as luzes da época, né? Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. Então, como eu falei agora há pouco, a doutrina espírita segue para e passo a ciência e não contradiz nenhuma nem outra. Inclusive, Kardec tem a famosa frase de que, se um dia a ciência contradizer o que está escrito no Pentateuco, na doutrina, sigam o que a ciência disser. E até hoje a ciência apenas confirma o que o Espiritismo traz. Então, a ciência demonstrou que algumas das teorias bíblicas não fazem sentido. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, de fato, a abordagem lógica dos espíritos no Pentateuco traz uma ideia muito mais racional e correta do início da humanidade, da criação dos mundos e etc. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Então, esse é o principal argumento, né, dos evangélicos, dos católicos, que o Espiritismo está contradizendo a Bíblia e que isso, por si só, é um absurdo, é condenável e é algo que merece combate. É o principal argumento, né? O que os espíritos estão dizendo aqui nas obras, o que a gente estuda, está contrário à Bíblia. A gente sabe, eu que estudo a Bíblia, sei que na verdade não há contradição, há interpretação diferente para alguns pontos. Mas o núcleo central, especialmente do Novo Testamento, especialmente dos ensinos de Jesus, são bem semelhantes e têm o mesmo objetivo, que é a evolução, que é o despertar do ser humano para o bem. Kardec diz: um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, como eu falei. A contradição é aparente, na verdade o texto dialoga um com o outro. O que vai ter de diferença é conforme a interpretação e conforme o sentido figurado, porque a Bíblia trabalha muito com o sentido figurado. A contradição, portanto, é aparente e decorre da interpretação, como eu falei, do texto, ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico, sentido figurado, acabei de dizer. Ele diz: a questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. Então, o primeiro ponto que Kardec está trabalhando é que Adão não teria sido esse indivíduo que deu origem à humanidade, uma pessoa. E isso muitas crenças já se adaptaram a esse conceito, compreendendo que Adão, na verdade, uma raça adâmica, um povo, que figurou aí como tronco da nossa sociedade atual. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Kardec está citando um fato histórico para demonstrar que, muitas vezes, o que consta dos textos sagrados não condizem com a realidade. Especialmente quando a ciência desmascara, quando a ciência traz essa realidade. Então, se acreditavam no passado na translação, né, da Terra de uma maneira, foi-se demonstrado que, na verdade, ocorria de outra forma. E a Terra que gira em torno do Sol e não ao contrário. Inclusive, isso levou às perseguições de Galileu, Galilei e outros pensadores que a ciência acabou comprovando que estavam corretos. Então, Kardec está usando esse fato histórico para demonstrar que sim, muitas questões precisam ser modificadas conforme a ciência avança. Ele diz: a Bíblia também diz que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Então, o nascimento de Jesus, 4.000 anos para trás,
seria a criação do mundo. E em 6 dias, dias como a gente entende hoje, 24 horas, mais um sentido figurado e simbólico, né? Anteriormente, então, pelo raciocínio bíblico, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. Então, o segundo item, o primeiro foi Adão, o segundo é sobre a criação, né? o tempo em que a Terra foi criada. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Então, mais um ensinamento bíblico que não está errado, que não é falso, mas sim simbólico. 6 dias, na verdade, são 6 períodos, sendo cada período formado por milhares de anos. Então é uma segunda adaptação. Os mais radicais vão dizer: é um absurdo vocês interpretarem a Bíblia dessa forma, querer alterar o seu sentido. Mas vejam, considerando o tempo que foi escrita, quantas mãos passaram pelo texto e quantas alterações já foram verificadas, essa interpretação ela é necessária para a gente compreender. O principal fator é o avanço científico. Vejam que Kardec cita o estudo dos fósseis, que demonstram a idade dos seres que habitavam o planeta, entrando em contradição com o prazo que a Bíblia apresenta como definitivo. Então ninguém está defendendo que a Bíblia deve ser rechaçada, que a Bíblia deve ser colocada de lado. Pelo contrário, deve ser lida e estudada, porém com um olhar científico, adequando as informações conforme o avanço da ciência. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra. Então, o estudo dos fósseis não deixa engano. Não é uma teoria, não é algo que alguém pensou e está falando. É um fato comprovado pela arqueologia. Assim como o movimento da Terra, é fato comprovado. E que a teologia não pode negar-se a admitir. O que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, Kardec volta a demonstrar que o texto tem muito simbolismo, tem muita imagem e linguagem figurada e que a gente não pode ficar preso à letra. Eu disse aqui na última oração postada no canal que Jesus veio, inclusive, para chamar a atenção dos homens para esse apego à letra. Paulo vai dizer, né, que a letra mata e o espírito vivifica. Jesus vai criticar muito os fariseus que seguiam apenas os atos exteriores, faltando com a interpretação digna da palavra divina. Então Jesus veio justamente para nos alertar, para nos despertar, que a gente não deve ficar preso à letra. E de novo, ninguém está defendendo que a Bíblia deve ser abandonada, queimada, ou não deve ser estudada. Pelo contrário, mas alguns fatos lá presentes precisam ser lidos conforme o avanço científico. Fatos inegáveis, como raça adâmica, como o tempo em que a Terra foi criada, presença dos seres na Terra e quais povos habitavam. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Pergunta Kardec. Não, acabei de falar. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então vejam que é um erro de interpretação, não de conteúdo. Repito, a Bíblia é um texto sagrado em que contém, sim, informações verídicas e reais do mundo espiritual, da atuação divina na criação, do Deus único, da evolução, mas tudo de maneira figurada para que o povo, especialmente da época, pudesse compreender. Com o avanço da ciência, com o avanço intelectual, a gente pode sim ler a Bíblia interpretando-a conforme
a ciência demonstra. O seu avançar aponta. Então vejam que o final do parágrafo é o que eu venho repetindo desde o início. Ninguém está defendendo aqui que a Bíblia é um erro. Ele prossegue: escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Então, ainda no estudo dos fósseis, a gente, humanidade, ciência, descobriu como cada povo surgiu, como cada ser também foi surgindo, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então, o terceiro ponto, ou quarto ponto, levantado por Kardec, é que a linguagem figurada, simbólica, dos dias e das horas que está na Bíblia, na verdade, correspondem a eras. Então não houve milagre, né? Faça-se a luz e a luz se fez. De fato, isso ocorreu. A vontade divina criou. Mas não foi primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Não são dias de 24 horas, né? São alegorias que apontam milhares, centenas de milhares de anos. São eras, são períodos de formação, tanto do universo quanto da Terra, especificamente como consta na Gênese. Ficou sendo Deus por isso menor e menos poderoso? Indaga Kardec. Será que a gente colocar que não foi um milagre divino, foi algo correspondente à sua lei, foi algo que seguiu uma ordem da natureza, criada por Deus. Será que isso diminui Deus? Logicamente que não, porque tudo deriva dele, a vontade dele, a lei que ele criou, uma lei perfeita, sem mácula. As forças da natureza agindo conforme a vontade dele. É como se ele, como arquiteto maior, ou como um especialista em programa de computador, fizesse os comandos perfeitos. E esses comandos vão sendo seguidos. E que nós chamamos de leis, leis divinas. São comandos que Deus deu, que Deus criou, que se repetem, que seguem uma lógica perfeita, que não precisa de reparo, que não precisa de nenhum tipo de reinício, porque tudo já é perfeito. Então isso não diminui Deus, pelo contrário, demonstra quanto Ele é perfeito e quanto Ele criou leis perfeitas que se aplicam desde o início dos tempos. Indaga Kardec: Deus perdeu em sublimidade? Aliás, a sua obra perdeu em sublimidade? Por não ter o prestígio da instantaneidade? Não vejam. Não é porque as coisas foram se criando com o passar dos anos que Deus perdeu o seu poder, que as coisas perderam a sua beleza. Não, elas levaram centenas de milhares de anos, não foi instantâneo. Mas isso não diminui Deus e nem retira a beleza da criação. Indubitavelmente não, responde Kardec. Fora necessário fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas. Então, acabei de falar. As leis dele, perfeitas, portanto, demonstram sua grandeza, sua perfeição. Não há ideia mesquinha quando a gente prega, quando a gente acredita que tudo que há no mundo deriva das leis divinas, leis eternas, estabelecida para reger os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, longe de diminuir a obra divina, a ciência nos mostra sob aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Essa parte final desse parágrafo está dizendo o seguinte: como o Espiritismo traz de forma racional como as coisas funcionam, como as leis se aplicam, como é a realidade do mundo espiritual, isso só dá ainda maior grandeza a Deus. Porque o conceito de milagre é tudo aquilo que foge da normalidade, que foge do
do que é aceitável, do que é previsto nas leis. Seria uma exceção à lei, né, o milagre. Algo fora do que é possível. Então, quando a gente entende, Deus não fez milagre. Deus ele não derrogou a sua própria lei para criar uma exceção. A gente percebe o quanto ele é grandioso. Então a ideia é justamente o oposto do que se prega muitas vezes, de que estudar Deus dessa forma estaria diminuindo Deus, seria uma blasfêmia, seria tirar o poder de Deus. Não, é o oposto. Porque quando a gente vê que Deus não derrogou a sua própria lei para criar exceções, a gente percebe o quão perfeita é essa lei e o quão justo é Deus. Ele não abre exceções para privilegiar ninguém. Ele não abre exceção para beneficiar ninguém. A sua lei é perfeita desde o nascedouro e não há exceções, não há derrogação dessa lei. Ele não deixa de aplicar algo para fazer um milagre, para fazer algo fora do que é admitido pela lei. O que a gente enxerga como milagre, na verdade, é o uso de uma técnica ainda desconhecida por nós. Exemplo, Jesus andar sobre as águas. Para muitos pode parecer um milagre, mas para quem sabe que um espírito da estirpe do Cristo consegue manipular as moléculas da água, tornando-as maciças a ponto de sustentar um corpo, entende que não é milagre. É um ser que manipula a ciência de uma forma tão elevada, pela sua própria vontade co-criadora, como é a de Deus, que consegue fazer algo que para nós hoje é impossível, mas que um dia dominaremos também. Então não há derrogação na lei divina, na lei natural, quando Jesus torna a água, as suas moléculas, tão unidas a ponto de conseguir andar sobre elas. Não é derrogação da lei, é manipular a matéria de uma maneira que a gente desconhece ainda. Então, perceber que Deus não operou milagres, mas sim aplicou a sua lei que é perfeita, apenas o deixa ainda mais onipotente. A ciência, longe de apoucar a obra divina, a ciência então não diminui a obra divina, nos mostra no aspecto mais grandioso, enxergando Deus com sua majestade, sem derrogar a lei. Kardec prossegue, ele diz, de acordo neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Então vejam, vamos analisar o que ele está dizendo aqui. A ciência coloca o homem em último lugar na ordem de criação dos seres, ou seja, foi criado por último. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal, o ano 1654, da formação do mundo. Ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem. Então, mais um ponto em que, na Bíblia, a ciência acabou demonstrando que a data não bate. Por isso que eu digo, não é porque a ciência demonstrou que a data está errada, está equivocada na Bíblia, que a gente deve desconsiderar o texto bíblico. Jamais. Foi um erro de contagem, porque ainda não se tinha a concepção dos anos, dos séculos, de como tudo é antigo. Era uma concepção de que tudo ainda era muito recente. Então fixaram-se esses números errados, que devem ser corrigidos sem se abandonar o núcleo da mensagem bíblica. Então, um dos pontos que a geologia demonstrou é que não ocorreu o dilúvio em 1654. Esse cataclismo foi anterior ao surgimento dos homens. Atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. A comprovação, portanto, da ciência que o dilúvio é anterior aos seres humanos é que não há nenhum resquício, não há nenhum traço da presença desse dilúvio nos primeiros homens. O dilúvio foi anterior. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Então vejam que a ciência ainda não chegou num
Numa conclusão, se pode ter acontecido também um dilúvio quando os homens já estavam, o que não é de se excluir. Ainda que houvesse um dilúvio maior, pode sim que tivesse, que houve, né, que tenha tido um outro dilúvio também quando os homens já habitavam a terra. Pode dar-se que de um momento para outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. Então esse ponto é mais um sentido alegórico, um sentido figurado da existência dos homens na Terra em que ocorreu esse grande dilúvio. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Então, como eu falei agora há pouco, pode ter sido outro, né? Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará, ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Então Kardec está raciocinando, né? Se um dia a ciência demonstrar que houve um dilúvio antes do surgimento dos homens, demonstra então que Adão não foi o primeiro homem. Ou vai comprovar que a criação é mais antiga. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Então, se a ciência demonstrou com fatos, não adianta a gente discutir. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Então Kardec demonstra de uma forma muito racional os 2 pontos que a Igreja teve que admitir, porque a ciência avançou. A translação da Terra, a questão dos períodos que não foram dias. O dilúvio, então, seria mais um ponto alegórico. Já chegando no final, a gente vai finalizar esses parágrafos, Kardec ainda vai dizer: a existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos hipotética. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Vejam que Kardec pega as datas e demonstra que não faz sentido crer que o primeiro homem apareceu 4.000 anos antes de Jesus e 1.650 anos depois toda a raça foi destruída, deixando apenas um tronco, uma só família. Isso traria a ideia do povoamento da Terra a partir de Noé. Ora, diz Kardec, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. Nós temos trechos bíblicos que demonstram, né, que é impossível ter apenas aquela família, que já haviam povos nos locais que eles chegavam. Então é claramente figurado o sentido. Isso não diminui a grandeza da Bíblia, a grandeza dos ensinamentos. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, estavam surgindo, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Hoje a gente sabe o quão antiga é a sociedade hindu, a sociedade asiática. Teria sido preciso, nesse caso, que do 24º ao 18º século, isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta, do estado primitivo, ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então isso é mais uma questão que gera dúvida, né? Acreditar da forma alegórica e de forma literal que está na Bíblia seria reconhecer que em 600 anos o homem passou do primitivismo para um avanço intelectual em que vivia em sociedade,
com leis, com decretos, com toda uma complexidade social em apenas 600 anos, se seguirmos as datas como estão na Bíblia. Então, além de ser absurda essa ideia, porque a gente sabe que demora muito mais, também seria absurdo assumir que apenas um homem originou tantos povos espalhados pelo mundo. Conclui então Kardec: a diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é claro, modificações no corpo físico. O clima da China, o clima dos Estados Unidos, da Europa, produz corpos diferentes. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. Então não é só o clima, não é só a tradição, a cultura, que traz a diferença fisiológica. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Não vai ser só a região em que nasceram, mas o cruzamento também dessas raças. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. O tronco é o mesmo, mas vai variar. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças diferentes. Isso é lógico. Como, porém, se explicará a existência delas atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Então, se você pega os 600 anos, não faz sentido a diferença nas raças, porque seriam de um mesmo tronco, num intervalo de tempo muito curto. Não daria tempo para formar tanta diferença nas raças. Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Então a Kardec dá um exemplo, das raças africanas. Como poderiam vir do tronco de Noé, logo após o dilúvio, sendo tão diferentes fisicamente? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro. Olha que comparação. No reino animal não faz sentido, quanto mais no hominal. Para o elefante e o pulgão, por exemplo, para o pássaro e o peixe. São raças muito diferentes na sua constituição física, na sua cultura. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Para encerrar, então, o estudo de hoje, com essa análise bem aprofundada de Kardec, vejamos como ele conclui esses argumentos do que está na Bíblia e do que os Espíritos nos revelaram. Tudo se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Então Kardec está concluindo. O prazo, os anos que estão na Bíblia estão incorretos em relação ao surgimento dos homens. As origens também são diversas. Adão, vivendo há 6.000 anos, não povoou uma região ainda desabitada. Essa é outra conclusão. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, que ela não extinguiu a humanidade inteira, confundida com um cataclismo geológico. E atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Então, as conclusões de Kardec nos permitem realmente visualizar que havia outros povos, que o dilúvio foi parcial, que ele não deu origem a povos tão diferentes como asiáticos, africanos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar de forma leviana a pecha de falsas a doutrina que pode, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. Então Kardec usa esse argumento todo para demonstrar, olha, cuidado quando você critica o Espiritismo e chama ele de falso, porque já se demonstrou com o passar dos séculos que muitas opiniões prematuramente concluídas estavam equivocadas. A gente viu aqui vários exemplos. Então, cuidado. Muitas das coisas que vocês afirmam que é errado, que é falso, com o tempo se demonstra verdadeiro.
As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Então a conclusão de Kardec é essa, para a gente ter cuidado quando critica doutrinas novas, apenas porque não estão de acordo com o que a gente aprendeu. Porque o tempo demonstra que muitas dessas teorias vão se comprovando, especialmente se andam de mãos dadas com a ciência. O pedido dele, portanto, é para ter calma, paciência, estudar sem preconceitos, entendendo que o ensino religioso ele tem uma verdade única, ele deriva de uma verdade universal. As interpretações é que se alterarão, especialmente com o passar dos séculos. Então que possamos no estudo de hoje aprender com Kardec sobre a criação e compreender ainda que muitas das informações na Bíblia precisam de uma interpretação baseada na ciência, o que não diminui o contexto sagrado desse livro. Continua sendo sagrado porque traz a verdade eterna, traz o Deus único, traz a história do povo hebreu, traz a história do Cristo, os seus ensinamentos, mas que nós não podemos ficar apegados à letra, porque o próprio Cristo veio apontar que o apego demasiado à letra traz a interpretações equivocadas e, consequentemente, a perseguições, a morte e ao desvio do objetivo que tem a palavra divina, que é unir os povos e avançar a humanidade em conjunto como uma grande família. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço que a espiritualidade amiga possa abençoá-los a cada um, livrando-os do mal, facilitando a compreensão do estudo, libertando consciências pelas informações trazidas pelos Espíritos, nos libertando de nós mesmos, ao vencer nossas más inclinações, ao buscar o conhecimento, ao buscar a prática do bem, ao percebermos que tudo deriva de Deus, todos os ensinos religiosos que têm em Cristo o seu Messias, e outros também religiosos que, apesar de reconhecerem Cristo como um ser elevado, possuem outras orientações de espíritos não menos dignos. Que todos então possamos compreender que as nossas verdades não são absolutas e que o reino de Deus está aberto a todos que tiverem por objetivo a reforma íntima, a melhoria de si mesmo e a prática do bem, do amor divino, independentemente de religião. Que essa paz possa então atingir a todos que estão em nossos pensamentos, nossos familiares, amigos, companheiros e também nossos desafetos e aqueles que nos têm por inimigos, para que eles possam também despertar para as verdades eternas e buscar uma nova forma de enxergar a vida, de praticar o bem e de contatar Deus pelo pensamento. Que esses estudos possam despertar corações e mentes e que a vontade divina seja feita, a fim de que os homens, a humanidade, se prepare para as mudanças, para a transição, para um novo mundo que somente chegará com a mudança de coração dos indivíduos, sublimando sentimentos, elevando pensamentos e, principalmente, arcando com as escolhas do passado equivocadas para construir um futuro de felicidade e de harmonia. Graças damos, Senhor, a Ti hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, nos abençoe e nos proteja, nos livre de todo mal, especialmente aquele mal que habita em nós, a fim de que possamos manter uma sintonia 24 horas com os nossos amigos, com os nossos mentores e, acima de todos, com o nosso Criador. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.